Cálculos de infusão intravenosa. Instituição: Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana. Disciplina: Cálculos Farmacêuticos. Docente: José Luiz Rocha. Discentes: Daniele Brito, Dansley Silva, Lilian Araújo, Vinícius Grilo e Thaíse Passos. A terapia intravenosa, que compreende infusão intravenosa, é uma técnica para possibilitar a infusão direta de alguns fluidos e fármacos na corrente sanguínea. Dos objetivos específicos são para manter e restaurar o equilíbrio de eletrólitos, infundir medicamentos, nutrientes, aumentar o volume sanguíneo, como também para a transfusão de sangue e de hemoderivados. A infusão intravenosa são utilizadas principalmente para situações clínicas graves que necessitam de uma rápida resposta para o paciente. Então, para a administração no paciente, algumas características relevantes de compatibilidade, estabilidade, algumas observações de concentração máxima e mínima e, por fim, a necessidade de organização para análise de efetuar todos os cálculos, como de gotejamento, que deve obedecer às características do equipamento, dos medicamentos, junto à diluição e reconstituição para o paciente. Exemplos de soluções intravenosas. As principais são cloreto de sódio, dextrose em água 5 e 10%, são mais utilizadas em ambiente hospitalar. São empregadas como veículo para a infusão de fármacos, entre outros fluidos. E para a infusão, geralmente são empregadas agulhas, conta-gotas e catéteres, de tamanhos e liberações variados, que diretamente relaciona-se com o tempo para a infusão completa indicada para cada paciente. Temos esse primeiro exemplo. Um farmacêutico adiciona 10 ml de uma solução de iodeto de potássio, 20% peso-volume, e 500 ml de uma solução para uso parenteral. Qual é a concentração percentual de iodeto de potássio na solução para infusão? Então, Q1 é 10 ml, C1 é 20%, Q2 é 500 ml e o C2, que é a concentração final que a gente quer, X. Então, multiplicando dá 200 igual a 500 vezes x. Então, 500 passa para o primeiro membro e o que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 0,4%. Concentração final, 0,4% para essa infusão. Outro exemplo. Qual o número de gotas e o período de tempo necessário em minutos para liberar 50 ml de uma solução intravenosa utilizando o dispositivo padrão de administração que libera 15 gotas por ml, sabendo que uma gota será liberada por segundo. Então, temos o dispositivo que libera 15 gotas por ml e uma solução de 50 ml. Então, multiplicamos 50 vezes 15 dá igual a 750 gotas, sabendo que cada gota é liberada por segundo. Então, aplicamos a regra de 3 e diz que x é igual a 12,5 minutos, que é o período para liberar 50 ml. Administração de fármacos por push intravenoso, IVP. Bem, a administração de fármacos pela via intravenosa, ela garante o efeito imediato dos medicamentos por ser aplicada diretamente na corrente sanguínea. Geralmente, são usados em emergências ou situações críticas, onde venha a ameaçar a vida do paciente. A via intravenosa, ela tem como vantagem a obtenção rápida de efeitos, a possibilidade de administração de grandes volumes, em infusão lenta e de substâncias irritantes, e tem como desvantagem riscos de embolia, infecções por contaminação, sendo imprópria para substâncias oleosas ou insolúveis. Um exemplo de administração de fármaco por push intravenoso. Um médico solicita cloridato de midazolam 2 mg. O farmacêutico libera um frasco que contém 5 mg por ml de cloridato de midazolam. Quantos mililitros devem ser administrados? Bem, 5 mg que foi liberado pelo farmacêutico vai estar para 2 mg que foi solicitado para o médico. A cada miligramas equivale a 1 ml. 1 ml vai estar para X, que será o X da questão. Fazemos a regra de 3, onde vai ficar 5x é igual a 2. X é igual a 2 dividido por 5. X que é igual a 0,4 ml, que será a quantidade que vai ser administrada.
Bem, a administração de fármaco por post intravenoso são cálculos precisos, tanto da dose quanto da taxa de administração, ou seja, da quantidade que foi solicitada pelo médico. Quando falamos da infusão intravenosa em pediatria, é necessário levar em consideração o peso da criança para não fazer uma dosagem excessiva. Então, é imprescindível saber o peso da criança. É necessário também observar a apresentação do medicamento disponível naquela unidade, qual a miligrama presente em cada ml desse medicamento e qual a taxa de gotejamento da prescrição em 1 hora. No exemplo, nós temos, em uma unidade hospitalar, um médico prescreveu para uma criança de 10 quilos dopamina de 60 mg por 100 ml intravenosa, correndo a 5 ml por hora. Calcule quantas miligramas devem ser administradas em 1 hora e qual a dose por quilo por minuto. Separando os dados da questão, teremos 60 mg sobre 100 ml, que é a apresentação do medicamento prescrita, igual a X miligramas, que é a quantidade de miligramas a ser administradas em 1 hora, sobre 5 ml, que é a taxa de gotejamento. Aplicando a regra de 3, nós teremos o resultado de X igual a 3 miligramas ou 3.000 microgramas por hora. Sabendo que 1 hora corresponde a 60 minutos, podemos então dividir 3.000 microgramas de dopamina por 60 minutos e encontraremos a quantidade da substância a ser administrada por minuto. A conta será 3.000 dividido por 60, que é igual a 50 microgramas por minuto. Tendo esse dado, podemos encontrar qual a dose por quilo por minuto a ser administrada. Sabendo então que a criança tem 10 quilos, podemos fazer o seguinte: 50 microgramas dividido por 10 quilos, que é o peso da criança, igual a X microgramas, que é a dose por quilo por minuto que queremos descobrir, sobre 1 quilo. Aplicando a regra de 3, encontraremos o resultado de X igual a 5 microgramas por quilo por minuto. Como os 50 microgramas são administrados em uma criança de 10 quilos, a dose por quilo por minuto é de 5 microgramas por quilo por minuto. Misturas parenterais. A administração de um medicamento pela via parenteral é um dos dispositivos mais eficazes no tratamento da saúde. Na preparação das misturas, requer a adição de um ou mais fármacos a fluidos estéreis de grande volume. Temos como, por exemplo, a utilização do cloreto de sódio, da dextrose, do ringelactato, entre outros. Podem ser indicadas essas preparações a vários pacientes, como, por exemplo, distúrbios gastrointestinais, doenças intestinais, infarto das veias mesentéricas, oncologia, radioterapia, entre outros. Preparação de mistura. Os ativos geralmente se encontram na fórmula de soluções estéreis, de pequenos volumes, armazenadas em ampolas, frascos, mini bolsas para uso, que devem ser misturados com um solvente estéril antes de serem adicionados. Os aditivos mais comuns utilizados são os eletrólitos, os antibióticos, vitaminas, minerais, heparinas e, em alguns casos, algumas insulinas. Todos os fluidos ativos e cálculos devem ser conferidos cuidadosamente. Exemplos de cálculos de aditivos em infusões intravenosas. Como vocês podem perceber, essa tabela ao lado, ela vai corresponder à relação de equivalência de libras em quilos ou de quilos em libra. Vamos ver o exemplo da questão. Uma prescrição para um paciente de 154 libras requer 0,25 mg de enfoteracina.
por quilograma de peso corporal. Seja adicionado a 500 ml de solução de dextrose. Se a anfotericina deve ser obtida a partir de uma injeção que contém 50 mg para cada 10 ml, quantos litros devem ser acrescentados à solução de dextrose? Então, a gente vê aí que 1 kg ele vai corresponder a 2,2. Mas no caso da questão, o paciente ele tem 154. Então, esse 154 vai dividir por 2,2, que é a referência de cada quilo. 154 dividido por 2,2 será igual a 70 quilos. Então, a gente vai pegar os 0,25 mg de anfotericina B e vai multiplicar pelos 70 quilos que foi obtido da resolução em cima. Deu 17,5 mg. Então, a injeção ela contém 50 mg para cada 10 ml. Então, a gente pega os 50 mg sobre os 17,5 mg, que é o miligrama embaixo de miligrama, que vai ser igual a 10 ml e correspondente a x ml. Então, o total vai dar 175 dividido por 50. Então, a quantidade de mililitros que deve ser acrescentada à solução de dextrose será 3,5 ml. Outro exemplo. Uma prescrição para uma criança que pesa 44 libras requer que sulfato de polimixina B seja administrado pelo método de gotejamento intravenoso a uma dose de 7.500 unidades por quilo de peso corporal em 500 ml de injeção de dextrose a 5%. Utilizando um frasco que contém 500 unidades de sulfato de polimixina B e uma solução de cloreto de sódio como solvente, explique como você obteria o sulfato de polimixina B necessário para preparar a infusão. Então, sabendo-se que 1 kg ele corresponde a 2,2 libras, então a gente pega o 44, que foi da criança, que é o peso que deu na questão, dividido por 2,2. Então, vamos obter o peso total da criança, que são 20 quilos. Então, lá ele deu uma dose de 7.500 unidades, vezes a quantidade de peso da criança, que são 20 quilos, vai corresponder a 150 unidades. Então, considerando que o frasco contém 500 unidades de polimixina, que precisa ser diluída a um cloreto de sódio, opta-se em diluir por 10 ml dessa substância. E em seguida, deve-se extrair 3 ml da substância diluída, a fim de se obter as 150.000 unidades necessárias para preparar a infusão. Então, como aí está dizendo, né? O primeiro passo é dissolver o conteúdo do frasco em 10 ml de solução do cloreto de potássio para se obter de cloreto de sódio para se obter uma concentração maior do fármaco e adicionar 3 ml de solução em 500 ml constituída na solução de dextrose. Velocidade de liberação ou fluidos de intravenosos. O médico especifica nas prescrições a velocidade da liberação de fluidos intravenosos em mililitros por minuto, gotas por minuto, quantidade de fármacos ou, como acontece frequentemente, com o tempo aproximado de administração do volume total da infusão. Também pode ser necessário que os farmacêuticos executem e confiram os cálculos de velocidade de liberação. Eu trouxe alguns exemplos que para deixar mais claro para todos vocês. Nos próximos slides, vamos resolver eles juntos.
Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. Eu vou tentar passar para vocês da forma mais clara possível para que todos entendam. Então, vamos lá. Uma prescrição requer que 100 ml de DSW sejam administrados durante um período de 8 horas, utilizando-se um dispositivo de administração que libera 10 gotas por ml. Quantas gotas por minuto devem ser administradas ao paciente? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, não só nessa questão, mas em todas as questões que nós resolvemos, nós temos que coletar os dados. Então, eu dividi aqui para vocês. O volume de fluido é 1000 ml. O tempo merece uma atenção especial, porque ele está pedindo no final da questão, vocês podem ver, ele pede aqui, ó, quantas gotas por minuto. Então ele quer o resultado em minuto, não em horas. A questão está dando em horas, então a gente tem que pegar essas 8 horas e tem que transformar em minutos. No caso, ela vai dar 480 minutos. Com isso, é só nós montarmos a equação e resolver. Como é que nós fazemos isso? Nós pegamos o 1000 ml sobre o 480, que vai dar 2,1 ml por minuto. Porém, a questão não termina aí, porque ele está pedindo, no meio da questão ele fala que está utilizando um dispositivo de administração que libera 10 gotas por ml. Aí o que, é que a gente faz? A gente pega esse 2,1 e multiplica por 10, que vai dar 20,8. Eu botei 21 gotas por minuto por questão de aproximação, porque dá 20,8, então eu resolvi aproximar para ficar mais claro. Mas também tem outra forma de fazer essa questão, que é por equação já montada. Como essa equação ela é o seguinte: é o volume do infundido vezes o dispositivo de gotejamento sobre o tempo. No caso, o volume do infundido vai ser 1000 ml, vezes o dispositivo de gotejamento, que é 10, sobre o tempo. Atenção, o tempo é em minutos, não em horas. Preste atenção. 480 sobre 480. Com isso vai dar 10.000 sobre 480, que vai dar o mesmo resultado. Vai dar 20,8, mas por questão de aproximação, eu botei 21. Aí fica 21 gotas por minuto.
Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso segundo exemplo. Vou fazer da mesma forma que eu passei o primeiro, uma forma mais clara possível. Então vamos lá. 10 ml de uma injeção de glucanato de cálcio 10% e 10 ml de infusão de um multivitamínico são misturados com 500 ml de uma solução dextrose 5%. A infusão deve ser administrada durante 5 horas. Caso o gotejador do dispositivo seja calibrado em 15 gotas por ml, a que taxa em gotas por minuto, o fluxo deve ser ajustado para administrar a infusão durante o intervalo de tempo desejado. Então vamos lá. Como eu disse na primeira questão, o primeiro passo que a gente tem que fazer é coletar os dados. Aqui nós temos mais dados que no exemplo anterior. Nós temos os 10 ml da injeção de glucanato, os outros 10 ml do multivitamínico e as 500 ml da solução de dextrose. Então, como que a gente faz? Nesse caso, nós temos que juntar os três volumes, que vai dar 520 ml. Aqui ela está falando caso o gotejador do dispositivo esteja calibrado em 15 gotas por ml. Aí nós pegamos o gotejador, que é 15 gotas por ml, e multiplicamos, porque a gente pega 520, que é o volume total, vezes o 15, que é o dispositivo de gotejamento. Vai dar 7.800 gotas. Aí a gente pega e divide pelo tempo. Lembrando aqui também, o tempo está dando em horas. A gente tem que pegar esse tempo e pôr em minutos, que vai dar 300 minutos, que vai dar 26 gotas por minuto. Como eu disse a vocês, também tem a equação. Como eu disse, eu achei mais fácil, eu acho mais simples de fazer, porque a equação já vem pronta, já vem montada. A gente só precisa pôr os dados. Nesse caso, o volume do infundido é a mesma forma, o dispositivo de gotejamento sobre o tempo. No caso, nós pegamos o volume do infundido, é o volume total, 520, vezes o dispositivo de gotejamento, que ele dá aqui, que é 15 gotas por ml, no caso é 15, sobre o tempo, que nesse caso é 300, porque é 5 horas, transforma para minutos, dá 300 minutos. Então, como que a gente faz? A gente faz o 520 vezes 15, que vai dar 7.800, sobre 300, que vai dar o mesmo resultado, 26 gotas por minuto.